Boa tarde a todos, irmãos. Bom dia, boa noite. Nós estamos iniciando essa série de estudos das aulas do Seminário Teológico Tabernáculo. Aqui atrás vocês têm a logomarca dele, Seminário Teológico Tabernáculo em Lajinha, desde 1992. Isso aqui parece uma chama, mas na verdade é Jerusalém, é Jerusalém. E nosso propósito, nossa proposta nessas aulas é facilitar os irmãos que estão estudando à distância. O nosso Seminário Teológico Tabernáculo ele é mantido pelo Ministério Tabernáculo em convênio com o Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Falamos ao vivo aqui de Lajinha e nós vamos iniciando com aulas, pequenos vídeos detalhando alguma coisa de cada matéria. Vamos iniciando com a nossa primeira matéria, que é Introdução Bíblica 1, ou também chamada de Pentateuco. Faremos pequenos vídeos e colocaremos disponível no canal próprio que nós estaremos abrindo no YouTube, para que todos possam acompanhar. E também colocaremos nos grupos onde estão concentrados os seminários. Então, a Introdução Bíblica 1, vamos começar falando do Pentateuco. Esse primeiro vídeo, vamos falar sobre o mistério do que está contido no Gênesis capítulo 1. Só no capítulo 1 e 2. A gente escuta muita gente por aí, muitas pessoas descrentes, dizendo que a Bíblia é um papel que aceita tudo. Quem garante que essa Bíblia, que chegou aqui até nós, Almeida Corrigida Fiel, que isso aqui não tenha sido incluído aqui, algumas coisas do ser humano? Quem vai garantir que isso realmente é a palavra de Deus revelada? A gente entende, sabe que o próprio Novo Testamento menciona, e o Novo Testamento veio afirmar o Velho Testamento. Por isso que aparecem muitas citações do Novo Testamento. No Novo nós temos muitas citações do Antigo, comprovando que o Novo é o cumprimento do Velho Testamento. Então esse primeiro vídeo nosso, ele vai trabalhar exatamente isso, mostrando que não tem como papel aceitar tudo, porque o esquema, o desenho, o layout que nós encontramos em Gênesis capítulo 1, versículo 1, ele é impossível até de um computador repetir. Elas fizeram essas contas e descobriram que a possibilidade é de 1 para 280, um número que tenha 280 zeros. Praticamente impossível. Os cientistas da probabilidade, os matemáticos, eles costumam dizer que qualquer número que seja elevado a 20, 30 potências já é impossível de se realizar. Ele não é factível. Então, por que a Bíblia começou com Bereshit? A Bíblia começa assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio. A primeira palavra que nós encontramos aqui é no princípio. Aí a gente pergunta, se você fosse escrever uma carta para alguém, se você fosse escrever um livro, se você fosse iniciar qualquer coisa, você fatalmente não iniciaria usando essa palavra, no princípio. Você vai contar a história, você começa dizendo, era uma vez, há muitos anos atrás, naquele tempo, mas jamais você ia começar com no princípio. Então por que Deus revelou a Moisés, que foi Moisés o autor do Pentateuco, né? Pentateuco vem da palavra penta, 5, e teucos, documentos escritos, pactos. Então, essa palavra, esses 5 livros da lei, chamado Pentateuco, chamado de Torá também para os judeus, que é o centro da lei dos judeus, né? Com os 613 preceitos que eles observam. A Torá é a primeira parte da Bíblia hebraica. Nós temos ainda o Neviim e o Ketuvim. Torá é a lei. Depois nós temos o Neviim, que são os profetas, né? Composto de Josué, Juízes, 1 Samuel e 1 Reis. Isaías, Jeremias, Ezequiel, históricos, poéticos, tudo aí. E depois os escritos, chamado de Ketuvim, onde entra os Salmos, Jó, Provérbios, Ruth, Cântico dos Cantos, Eclesiastes, Esther, Lamentações, Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. A Bíblia do judeu acaba com Crônicas e não com Malaquias. Então, o Pentateuco, 5 livros da lei, Gênesis, Levítico e Deuteronômio. Os Neviim, que são os profetas,
Os profetas anteriores e os posteriores. Estão todos enquadrados aí dentro. E depois os Ketuvim. Então nós temos então esses livros aí, no total de 5 e 8, 13 e 11, 24 livros. Então, por que começou com Bereshit? Porque a primeira palavra no hebraico de Gênesis, capítulo 1, é Bereshit. Então é isso aí, nós começamos a fazer uns estudos e levantar, e eu não estou aqui inventando a roda, né? O Dr. Christian Shen, um chinês que eu tive o privilégio de conhecer em 1987, fui aluno dele. Ele escreveu um livro chamado Os Números da Bíblia. Os Números da Bíblia. Moisés, Nós e os Números, da editora Tesouro Aberto. E ele então apresenta ali alguns detalhes sobre os números, mostrando algumas coisas da Gemátria, que é o estudo dos números na Bíblia. Então a palavra Bereshit, formada de 1, 2, 3, 4, 5, 6 letrinhas no hebraico, essa palavra, essa aqui, ó, Bereshit, aí, ó, você pode ver aí, ela tem um valor numérico. E essa primeira frase toda tem um valor numérico. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Essa estrutura divina aí contida aí, a gente consegue descobrir aí, cada palavra tendo um número, um valor, como se fosse A fosse 1, B fosse 2, C fosse 3, D fosse 4, E fosse 5 e assim adiante. A gente somando essas letrinhas pelos seus valores, cada uma com o nome delas, tem uma palavra, 2, 3, 4, 5, 6, 7, só temos 7 palavras aí no primeiro verso da Bíblia. Nós vamos achar um número, somando todas elas, os valores de cada uma, 2.701 é o valor que dá essa frase. Bereshit bar Elohim et hashamayim ve'et haaretz. E aí você começa a estudar o capítulo 1 e vê que tem um monte de 3 e um monte de 7. Muitas coisas são 3. 3 vezes Deus criou, 3 vezes Deus fez, 3 vezes Deus nomeia as coisas, 3 vezes Deus separou e dividiu, 3 vezes abençoou. E também tem muitos 7. 7 dias, 7 vezes Deus viu, 7 vezes Deus viu, 7 vezes disse haja, 7 palavras do primeiro verso. Aí você pega o número 3 e o 7 e vê que números pode se formar com ele. Você consegue formar o 37, com 3 e o 7, e o 73, que é o 7 e o 3. Aí multiplico pelo outro, vai dar exatamente o valor da gematria do capítulo 1. Os dois números que mais aparecem no capítulo 1 de Gênesis é o 3 e o 7, multiplicado pelo outro, você vai achar 2.701. E se você somar cada letrinha do hebraico, das palavras, das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palavras que tem aqui nessa primeira frase, que é no princípio Deus criou os céus e a terra, vai dar exatamente 2.701. Então aí você fica a pergunta, mas como é que fizeram isso? Deus revelou isso aí, né? Se Moisés tivesse pulado aqui um iodzinho, o iode é essa letrinha aqui, ó, essa aqui, ó, essa pequenininha aqui, ó. Se tivesse pulado um iode desse, já não teria como. O valor dele é 10. Já cairia toda a estrutura. Então, de cara, nós ficamos sabendo já que não existe papel que aceita tudo. Na verdade, Deus revelou isso a Moisés. Ele escreveu isso tudo por revelação, porque ele não viveu lá. Moisés está muito longe, né? Moisés está muito longe do dilúvio, da fundação do homem, do zero, considerando Adão como zero, até o dilúvio. Nós já temos 1.656 anos. Depois dali até cá embaixo no Abraão, já tem quase 500, mais 400 e tanto. E de Abraão para chegar no Moisés ainda está longe, né? Porque Abraão gerou Isaac, Isaac é Jacó, Jacó gerou Levi, Levi gerou 3 meninos, Gerson, Coate e Merari, Coate gerou Anrão, Izar, Hebron e Uziel, e Anrão gerou Moisés, Miriam e Arão. Então nós temos um intervalo muito grande, foi tudo revelado. Homens santos escreveram por divina revelação as coisas que Deus ditava. E Moisés, então, no deserto, foi anotando tudo. Então, essa primeira aula sobre Bereshit vai mostrar que não existe maneira de dizer que papel aceita tudo. Não tem como. Papel não aceita tudo. A probabilidade de alguém conseguir fazer isso aqui, de escrever um verso desse, usando essas letras aqui, que consiga formar uma frase inteligente, é de 1 para quintilhões, trilhões, sextilhões, heptalhões, decalhões. É praticamente impossível montar isso.
e que desse esse valor gemátrico certinho, correto. Então a primeira aula nossa é essa, dizer que a Bíblia não é papel que aceita tudo. A Bíblia é a palavra de Deus. Então essa é a nossa primeira aula. Um abraço para todos.